Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História aqui do curso Supermódulos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do Colégio Naval. A prova de História do Colégio Naval sempre tem alguma questão de Brasil colonial, e sempre tem também questões que tratam de economia do Brasil em diversos momentos da sua história. Então hoje eu trouxe uma questão dessa prova de 2015 que junta esses dois direcionamentos, tá? Então, a questão ela diz o seguinte: o Brasil integrou-se ao quadro econômico europeu como uma colônia de exploração. Com relação à economia colonial brasileira, é incorreto afirmar. Quando você está fazendo essa prova, você está nervoso, você está tenso, então você tem que se atentar a cada detalhe que a questão puder te oferecer. Então, nesse momento aqui, que você vê a palavra incorreto ou a palavra falsa, você vai circular, você vai encher de seta, você vai sublinhar, você vai chamar a atenção daquela palavra para você. Porque no decorrer da sua leitura, de todas as alternativas, isso pode passar despercebido. Então, quando você visualizar a questão, aquilo que você circulou tem que chamar a sua atenção para você não acabar errando por besteira, né? Então, você precisa dizer qual é a informação incorreta acerca da economia do Brasil colonial. E aqui ele já vai te dar uma dica. Ele já vai te atentar para o fato de que é uma colônia de exploração. Então, você vai precisar o tempo inteiro trabalhar com essa imagem, é uma colônia de exploração. Então, a economia brasileira só vai servir para dar lucro para a metrópole, que no caso é Portugal. Então, você já vai juntar uma série de diretrizes e a alternativa tem que estar de acordo com isso aí. Bom, a letra A diz o seguinte: durante o período pombalino, com o objetivo de fortalecer o erário régio, houve um aumento da carga tributária, ou seja, aumento de impostos, e a consolidação dos monopólios, criação das Companhias Gerais do Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. Então a gente entende que é uma informação correta, então a gente não vai marcar, porque a gente está procurando a informação errada. Mas só para a gente aproveitar, né, as informações contidas aqui na primeira alternativa, a gente tem que lembrar o seguinte: principalmente com a queda da economia açucareira, Portugal diminui um pouco a receita que recolhe do Brasil. Então, Portugal vai tentar outras alternativas de buscar recursos financeiros. Por isso, a criação dessas companhias de comércio régias, que são companhias de monopólio também. Então, informação correta, a gente não vai marcar. A letra B diz assim: a pecuária nordestina se caracterizou por ser uma atividade econômica subsidiária à economia açucareira, ou seja, a pecuária nordestina, como qualquer pecuária, mas a nordestina principalmente por conta da proximidade, ela vai existir para dar meios da economia açucareira existir, ou seja, ela vai fornecer subprodutos do gado, né, para que as pessoas que trabalham com a economia açucareira possam ter acesso a essas mercadorias. Então, a gente costuma chamar também de economia complementar, porque ela vai complementar a economia principal, que no caso aqui é a açucareira. Aí ele continua: voltada para o mercado interno, tudo bem, nessa época a gente não tem como exportar carne, leite, enfim, os subprodutos do gado, eles acabam abastecendo apenas o mercado interno mesmo. Organizada de forma extensiva, ou seja, sem uso de tecnologia, até aí ok também, e que comportou predominantemente a mão de obra escrava. Esse está o erro. Aqui está o erro. A gente não pode nunca relacionar pecuária com mão de obra escrava. Essa ligação aqui, ela está completamente errada, e eu vou explicar para vocês por quê. As condições em que um peão boiadeiro, por exemplo, trabalha, ele precisa levar o gado para pastar, ele precisa trazer o gado de volta para o curral, ele precisa ter certa autonomia, certa independência, liberdade de ir e vir. Então você não tem como colocar um escravo para trabalhar dentro dessas condições, principalmente em cima de um cavalo. Você vai dar o quê? O meio de transporte para o cara ir embora, para o cara fugir, né? Então, a relação pecuária e mão de obra escrava nunca é verdadeira. Se a gente está buscando a informação incorreta, a gente já encontrou a nossa alternativa. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras para entender, né, por que elas estão certas, por que a gente não as marcaria. Letra C. Drogas do Sertão se caracterizam pela coleta de recursos florestais da Amazônia, ok? Extrativismo, né? Tais como o cacau e o guaraná, organizada pelos jesuítas, tendo como mão de obra predominantemente a indígena, não só indígena, mas predominantemente indígena. A gente também tem mão de obra africana, a gente também tem mão de obra livre. É um extrativismo, né? Então, o extrativismo tem uma possibilidade muito grande de tipos de mão de obra diferentes. Então, questão correta, a gente não marca. Letra D.
O açúcar tornou-se o carro-chefe de nossa economia colonial porque possuía alto valor no mercado externo e viabilizava a ocupação territorial, além de contribuir para a estruturação da classe senhorial. Tudo verdadeiro, a economia açucareira, uma das principais economias do Brasil colonial, né, serviu para firmar o território firmar a presença portuguesa no território colonial brasileiro, por isso essa questão da expansão territorial, né, acabou deslocando a pecuária mais para o interior do Brasil. Então, assim, o açúcar tem toda uma importância, né, para que o Brasil colônia tivesse as características que ele teve, certo? Então, questão correta, a gente não marca. Letra E. A mineração provocou um grande aumento demográfico, o aparecimento de vilas e cidades, a articulação de um mercado interno e uma maior diversificação no extrato social e econômico. A letra E também está correta. A mineração, assim como a pecuária, são as duas únicas economias do Brasil colonial que possibilitavam alguma ascensão social para o colono, né? Então, gabarito mesmo, letra B. Vamos ver se a gente acertou aqui a questão. Certinho. A letra B é a única que está incorreta. Gabarito confirmado. Agora, já sabe, vai fazer a prova do Colégio Naval? Brasil colonial, principalmente com relação à economia do Brasil colonial, é questão certa.